Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então. Aula passada nós estudamos sobre as misturas, lembram? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas. E agora hoje a gente vai aprender um pouco sobre como separar, então, as misturas, tá? Vamos lá, então. Então, o primeiro exemplo que... Um pouquinho, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu... Pronto. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, então, é como que a gente separa a mistura quando a gente tem dois sólidos, tá? Aí a gente pode separar através de catação, peneiração e ventilação, tá? Então, vamos ao primeiro exemplo, então. Como que nós separamos, então, através da catação? Como que funciona esse processo de separação? Então, a gente usa esse processo quando os fragmentos dessa mistura, eles têm proporções diferentes, né? E a gente faz esse processo através do uso da mão ou de uma pinça, tá? Por exemplo, a catação do feijão, né? Então, para separar o feijão e algumas pedrinhas que muitas vezes vêm junto com o feijão, usa-se então a mão para fazer essa separação do feijão e das pedrinhas, tá? Aí nós vamos a um segundo exemplo, que é a ventilação, tá? Então, a gente usa esse processo quando os componentes ali presentes, eles têm, um é mais leve do que o outro, e aquele que é mais leve, ele consegue ser separado por essa corrente de ar, tá? E um exemplo bem clássico é para separar cascas de cereais, tá? Por exemplo, quando a gente torra o amendoim, né, com casca, e a gente tira a casquinha do amendoim, e para separar a casca do amendoim, a gente usa a ventilação, né, porque eles têm, no caso, a casca é bem mais leve que o amendoim, e ela vai ser separada por ser mais leve, tá? E o terceiro processo, então, para separar sólidos dos sólidos, que são heterogêneos, é a peneiração, que é quando os grãos possuem tamanhos diferentes, né? Aí, então, aquele grão que tem o tamanho menor, ele vai passar pela peneira, e o que tem tamanho maior vai ficar retido na peneira. E um exemplo bem clássico é para separar a areia grossa e a areia fina, tá? Então, nós temos esses três tipos para separar sólido de sólido. E agora a gente vai aprender quais são os processos para separar um sólido de um líquido, tá? Aí nós temos como exemplo a decantação, a centrifugação e a filtração, tá? Vamos lá, então. Decantação é quando uma parte da fase ali da mistura, ela acaba sendo mais densa e ela vai para o fundo, né, desse recipiente. E é um exemplo bem comum, né, que é usada nas estações de tratamento da água, né? Então, a água, quando ela chega com resíduos, né, com sujeiras. Então, ela fica em tanques de decantação. E aí, um momento que ela fica parada ali, essa parte que é mais suja, ela vai para o fundo, né? E a gente chama isso de decantação, né? Que nem aqui, por exemplo, nesse copo, né? A gente tinha ali uma água com resíduos, os resíduos vão para o fundo. E esse processo a gente dá o nome de decantação, tá? Então, se você deixar uma mistura de areia e água em repouso, você verá que a areia vai se depositando no fundo do recipiente, né, que é o processo da decantação. E a mesma coisa é o óleo e a água, tá? Então, a água, ela fica no fundo, o óleo, ele fica na superfície e através de um funil, né, ele vai sendo passado, então, por esse processo de decantação, tá? E depois nós temos a centrifugação, também para separar sólido de líquido, que é uma decantação acelerada usando uma centrífuga, tá? E o exemplo é a manteiga, que ela é separada do leite por centrifugação, né? Quando a gente agita,
né, o leite vai ficando separado da manteiga, que é uma segunda fase. Um outro exemplo é na máquina de lavar, né, que a gente separa a água do tecido que constitui a roupa, também é um exemplo de centrifugação. E também no processo para separação dos constituintes do sangue, né, gente? Também é usado uma centrífuga para separar, né, a parte líquida dos componentes sólidos do sangue, né? Ali os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, né? Usado também a centrifugação. Depois nós temos a filtração, também para separar sólido de líquido, né? E essa separação ela é feita por meio de um filtro, que vai reter ali a superfície porosa. E o exemplo clássico é a filtração do café em filtro de papel, né? Para separar o pó da parte líquida da mistura, né? Então, o café fica retido, né? O pó do café, e a parte líquida ela desce e passa pelo filtro de papel. E agora nós vamos para as misturas homogêneas, né? Como separar um líquido de um sólido, né? Aí nós temos a evaporação e temos a destilação simples, tá? Então, na evaporação, o líquido, ele acaba sofrendo, então, a evaporação e aí a gente consegue obter a parte sólida ali do componente. E o exemplo nas salinas, né? A água do mar, ela é recolhida em tabuleiros e a água evapora e o sal, ele é retirado, então, né, a partir da evaporação da água. Depois nós temos a destilação simples, né, que é através do aquecimento. Então, só o líquido, ele entra em ebulição, vaporiza-se e a seguir condensa-se e a gente consegue separar a parte sólida, né, também para separar o sal da água. E também é usado para obter a água pura, né, quimicamente. Então, nós temos aqui, né, a água ela foi aquecida, e aí, no momento, então, que ela é aquecida, depois essa parte, ela passa por esse condensador e ela sofre refrigeração. E aqui nós temos a água pura, então, né? Que ela entrou em ebulição e aí ela passa a ser uma água pura ali no processo de destilação simples, né? Então, o componente líquido, ele entra em ebulição, sofre aquecimento, passa pelo condensador. Uma vez nesse recipiente com a superfície fria ali do condensador, ele retorna ao estado líquido, e aí ele passa, então, para o outro recipiente, tendo apenas o líquido, então, separado, né? Aqui está mostrando novamente essa imagem, né, do condensador. Aqui temos uma água, o álcool, a mistura de água e álcool, quando é aquecido, né, com aquecimento, então a solução, ela sofre vaporização, né, evapora, sofre ebulição, na verdade, e quando passa no condensador, ela resfria e volta a se tornar líquido, né? Separando as misturas, então, tá? E por último, a gente tem aqui o conceito de dissolução, né? Que é o fenômeno em que uma substância se mistura com a outra, dando origem a uma solução. E as substâncias envolvidas a gente dá o nome de soluto e de solvente, né? Então, por exemplo, numa solução de água e açúcar, a água é o solvente e o açúcar é o soluto, tá? Numa solução de água e sal, o sal é o soluto, a água é o solvente. E a mistura de água e sal nos dá uma solução. Tá? Então, eram esses, gente, os conceitos que eu tinha para trazer nessa aula de hoje sobre separação de misturas. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.